Como é que é, pessoal? Tudo fixe convosco? Espero que esteja, porque comigo está tudo bem, está sempre tudo bem. Mais uma vez com vocês aqui, o Ladilson Manuel. Vocês não me conhecem, não sei o que vocês andam a fazer da vida. Tem que me conhecer bem ou mal, melhor do que os vossos parceiros, melhor do que os vossos pais. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconhecidos. E para esse episódio de hoje temos aqui Tiago Costa. Ô puto. No meu programa não pode me chamar de puto, né? Não? Tipo, pelo menos no mesmo grau. No mesmo nível. Yeah, Meu chefe. Não, porque às vezes é assim, eu é que te pago. Não, eu é que te pago, mas tu chegas mais atrasado do que eu, então você é meu chefe, brother. Yeah, meu chefe, como é que é? Está-se bem? É como se eu fosse o povo angolano e tu fosse o governo. Meu chefe, como é que é? Assim já está assim melhor. já está fixe. Tiago, para quem não sabe lá em casa, está a assistir, o Tiago é formado em Direito. És formado em Direito. Hoje entrevistei o Dange, a Renata e o Orlando. E eles fazem bué de mambos. Yeah. És ou primeiro a entrevistar, que só faz um mambo, que eu saiba, pelo menos que eu saiba. Só sei que és formado em Direito e trabalhas com humor. Por que trabalhar com humor? Qual a ligação? Então, eu sou de facto formado em Direito, mas depois a minha especialização foi em Comunicação e Imagem. Por que trabalhar com humor? Não sei, sabes? Eu acho que eu sempre fui ou parvo ou armado em parvo. Desde criança mesmo, não é uma coisa que tipo, estão a ver hoje. Não, eu já sou essa. Se eu sou podre. Se eu sou podre, eu já sou podre desde criança. Se eu sou fixe, eu já sou fixe desde criança. A palavra que eu entendi é burro, mas lembrei burro, desde puto. Desde puto. Aliás, era muito burro. Inclusivamente eu chumbei 2 anos na mesma classe. E isso, não foi na primeira classe? Não, mas foi na mesma classe. O que, tipo, roça mesmo já atrasado mental. Portanto, eu estava mesmo já nesse nível. Entretanto, houve uma luz que veio e disse: não precisas ser tão estúpido. E aí, então, tu já cresceste bué parvo desde puto. Então, o porquê o Direito? Porquê que foste fazer Direito na faculdade? Portanto, eu cresci parvo, sim, mas era na questão de liberdade. Portanto, não é que os meus pais me tenham dado demasiada liberdade, mas eu cresci num ambiente democrata. Não havia muito o cenário de quem o mais velho é que tem razão. Não, o mais velho tem razão porque falou o mais interessante, o melhor argumento e assim sucessivamente. Okay. Portanto, nesse aspecto eu tive uma fezada. Por que eu tiro Direito? Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que não era contas, porque a única conta que eu estava habituado ou que eu estava interessado eram as contas que até hoje, as minhas contas pessoais, e é quando o salário cai. Portanto, eu sabia que números não era a minha parada. Então eu comecei a ter tendências em achar que se calhar eram relações internacionais. Só que o que acontecia? Naquela altura eu ainda não era muito esperto, não é que hoje seja, mas naquela altura eu pensava assim: eu já vivo fora de Angola. Eu não quero viver mais fora de Angola depois de acabar o curso. Eu já vim para estudar fora. Não quero ter que viver fora depois de acabar. Okay. E se eu fizer relações internacionais, muito provavelmente vou acabar embaixador. Olha já o meu nível, vou acabar embaixador. Ainda não existiu itinerante. Eu sou do tempo do Zé Eduardo, não sou do tempo do Oxigênio da Paz. Eu sou antes disso. Então eu ia acabar embaixador, portanto veja como é que eu roço a arrogância normalmente, e disse: não, eu não quero ir para Angola para depois voltar a sair de Angola. O meu objetivo acabei de estudar e eu vou dar o meu contributo no meu país. Pá, por alguma razão. Poucos pensam assim. Esse já é, poucos pensam. Cara. E isso é arrogante. Então, nesse cenário, eu entrei, estou assim a acabar o 12º. E os meus pais, como é? Vais fazer o quê? Eu disse para a Brada: não sei. E eu já sabia que eu já tinha chumbado 2 anos, então não tinha mais como dizer, não vou fazer mais nada. E já não tem esse direito. E o sonho africano é sempre que o filho se forme. Sim. Podes até, não, eu acho que no meu caso concreto, meu pai tem 2 problemas graves, que é: eu tinha que me formar e não podia ser gay. Mas mais do que não me formar, eu não podia mesmo ser gay. Agora imagina que eu gostasse de chupar umas pilas. Era constrangedor para o Cota. Até porque ele teve a investir nisso, né? E se formar e ser gay? Doutor gay não lhe cai muito bem. Não lhe cai muito bem, então não havia hipótese. Mas gay não é um título, doutor seria o título. Doutor gay.
mas não era, no caso não ia lhe cair bem, estás a ver? Então, exame da próstata com o Dr. Gay. Olha, isso é que era. Resultado, eu tive que optar, mas não optando na altura, o meu pai é que me sugere. Olha, por que não tiras direito? E eu conhecia 1 ou 2 amigos dele, que eram advogados, cheios de massa. Eu disse, porra, acho que é mesmo esse cenário que eu vou fazer. Entrei no curso e afinal não era aquilo que eu queria. Aquilo era, direito é muito... Tu precisas de ter um sangue frio, que embora as pessoas digam que eu tenho, eu não tenho. Há determinadas coisas que tu tens mesmo que quase, não é deixar de ter escrúpulos, mas há determinadas cenas que eu bato mal ainda. Então, aliás, costumo dizer que eu, no dia que me virem a exercer a advocacia, é porque tudo o resto deu errado. Porque em condições normais, eu gosto de ter a base. Aliás, foi o melhor curso que eu podia ter feito, sem eu saber, precisamente para aquilo que eu faço hoje. E porque dá-te bases muito boas mesmo, a nível de quase tudo. Mas depois, ainda estagiei, para não dizerem que eu nem tentei, estagiei e na altura estagiei em Portugal, não gostei da experiência. Para ter mesmo certeza que não gostei da experiência. Depois cheguei a Luanda. Quando cheguei a Luanda, houve a oportunidade de entrar num escritório de advogados. Só que o que acontecia? Eu ia portanto, fui ao escritório e a boss era amiga do meu pai. Um dos bosses era... não sei, também era conhecido do meu pai. A outra boss escrevia no jornal onde o meu pai escrevia. Mas fez tripla fezada. Resultado, eu cheguei lá e eu não era o Tiago Costa, eu era o sobrinho, eu era o filho do Madé ou o sobrinho. E a minha cena é a identidade. Eu posso estar errado, mas se eu estiver, eu sinto que... Mãe, pode só fechar a porta, por favor? Então, eu senti na altura que eu não seria eu, seria o filho de alguém. E porra, trabalhas tanto tempo para depois não ter identidade, é um bocado chato, né? Então eu disse obrigado, mas não obrigado. E depois, coincidentemente, de todos os empregos que eu fui portanto, fui atrás, a Embaixada dos Estados Unidos na altura foi a única que conseguiu me mentir que queria os meus serviços e não porque eu tinha ligações com A, B ou C. E então fiquei lá 1 ano e meio, até que eles começaram a ter comportamentos do Estado angolano e eu disse, bem, para eu não virar Bin Laden e vos espetar uma bomba, vou já só ficar com o meu Estado, porque se é para aturar o problema do Estado dos outros, aturo o meu, que estou fixe, e então mantemos assim as boas relações. Conte-nos um episódio que tenha te marcado em 5 anos, nos 5 anos que trabalhas com humor, um episódio que tenha te marcado até hoje. Olha, não sei se é o mesmo que eu estou a pensar. Nem precisa, não é porque tu não estavas, ainda não estavas connosco, mas o nosso primeiro episódio do Goza Aqui, o primeiríssimo de todos, foi no dia 19 de novembro de 2012 no Floresta. Era uma segunda-feira, nós íamos começar os eventos lá e no momento, primeira atuação, eu tinha feito a apresentação. Se eu sou fraco hoje, imaginem há 5 anos. E os primeiros a atuar seriam os Magma. Quando os Magma começam a atuar, no primeiro movimento que eles fazem, tipo algo assim ou assim, a luz vai. Brá, estás bem a ver, a luz vazou, o people ficou assim tipo, what the fuck? Com jeitinho, e porque acho que aquilo foi o sinal de que nós estávamos, portanto, estávamos destinados, pelo menos a não rochar ali naquela altura. Porque nós todos temos problemas de água e luz. Resultado, aquilo foi um mambo tão solidário. As pessoas primeiro pensaram que fazia parte do act, mas depois de se aperceberem que não, começaram a ligar os telefones e tipo, não deixaram o humorista morrer, estás a ver? E assim, a verdade é que primeiro projeto, primeiro episódio, primeiro evento, segunda-feira, foi para mim muito especial, muito especial. E sendo que no primeiro dia, no primeiro episódio, subiste ao palco já para fazer a apresentação, e tal, porque é que só 3 anos depois, ou a caminho de 4, mas eu acho que foram 3 anos depois, decides te assumir como humorista e não promotor de eventos ou promotor de humoristas? Porque basicamente... Eu quando entro para o Goza Aqui ainda te encontro mais como promotor do que propriamente humorista.
Porque basicamente eu ainda consigo ser humorista mais tempo do que você. É verdade. E olha a merda que és. Porque basicamente eu fartei-me de vocês. O que acontece é, durante o tempo em que eu tive só como promotor, eu tive que lidar com muitos egos, mais o meu, que eu tenho algum, mas tive que lidar com muitos egos e egos de pessoal que tem muito talento, muito mais talento que eu, mas que não sabe aproveitar isso. E quando o Rui Vui lança o livro Talento Apenas Talento Não Basta, baseado no Big Nelo, eu apercebo-me que, não faz sentido eu estar-me a matar se vocês não querem se esforçar tanto para fazer... Os que têm talento não querem se esforçar. O que acontece é, por exemplo, e dou-te um exemplo que hoje custa-me, mas que é a realidade, e por isso é que eu também tive que desenvolver outras áreas. Há humoristas com quem eu trabalho há 5 anos, e como tu disseste, no princípio eu não era humorista, só era produtor, e há humoristas que há 5 anos atrás escreviam mal e não sabiam ler bem. 5 anos depois, os mesmos humoristas continuam a não escrever bem e a ler mal. E eu, quer lá em casa, quer aceitem, quer não, eu estou bem melhor do que há 5 anos atrás. Então o que é que acontece? Eu cheguei à conclusão que eu não admito estar a trabalhar com pessoas em que eu esforço-me mais do que elas. Elas que têm mais talento que eu, têm mais popularidade que eu, têm mais capacidade do que eu, e os assuntos são bem mais leves. É inadmissível para mim eu estar a trabalhar contigo e eu estar a trabalhar para ti, porque afinal de contas não estou a trabalhar contigo, estou a trabalhar para ti. E como isso não me agradava, e depois disso tudo, o que acontecia também era, chegava no dia da noite e eu via uma apresentação e afinal era isso, eu estou a passar tão mal para me apresentares uma porcaria de merda, tipo uma coisa que... Eu estou à vontade para falar disso, e contigo principalmente, porque tu sabes que eu sou chato, eu não gosto de piadas, essa piada pobre e rico para mim não, é muito fácil, é preciso mais algum conteúdo. Piadas fáceis mesmo. Exatamente, há piadas boas, fáceis, mas também quando tu vês mesmo que ele também não se esforçou, isso também não tem muita lógica, brada, não, desculpa lá, mas tu estás-me a fazer trabalhar à toa, e o que é que acontece? É tempo. E o meu tempo é precioso, eu não tenho dinheiro, mas tenho tempo. Então o meu tempo é precioso, o meu tempo vale. E apercebi-me também que se eu começar-me a entregar mais no humor, o dinheiro que eu gasto a pagar outros humoristas, eu posso gastar comigo. És um dos poucos humoristas, um dos poucos que eu vejo que tem uma boa capacidade de improviso, mas não usa. Tens uma boa capacidade de improviso, mas não usa em palco. Para falar dos que têm e não usam, no caso você e o Danjo, assim em conversas e observação. O Danjo eu digo-te já, o Danjo, mas, sim, você, o Danjo tem medo de errar. A grande diferença entre eu e o Danjo é que o Danjo não se sente confortável com o erro. O erro para mim é indiferente, eu já nasci errado, eu não era para nascer, então... Então, agora vê onde eu estou aí. Mas eu vejo que só tens isso no stand-up, quando estás a fazer o Gozo da TV, usas essa capacidade de improviso e sai sempre bem, e eu gosto. Por que no stand-up preferes não usar, ou te privas muito ao teu texto, e o que é que preferes fazer, o Gozo da TV ou stand-up comedy? Primeiro, porque eu sou fraco, puto. Você também pode estar, o que tu estás a ver e o que é aqui dentro são coisas diferentes. Eu não uso tanto em prova, por exemplo, vou começar a fazer, lá está a tal descobrimentos, vou começar a fazer e vai começar já agora, portanto amanhã, porque mas de o vídeo facto... amanhã o vídeo sai hoje. Sai hoje? Que estás a falar amanhã. Sai hoje? Sai hoje do amanhã que você está a falar que é quarta-feira. Mas sai hoje de facto? Não, hoje... Esse vídeo sai não. Estamos a gravar hoje, sai amanhã, você está a dizer amanhã. Sai amanhã para eles é hoje. Mas então sai hoje. Então sai hoje. Ok, então, portanto hoje, a partir de hoje, vou começar a explorar um bocadinho o improv, porque eu tenho a capacidade, tu disseste, de escrever fixe. Então eu confio muito naquilo que eu faço. Então eu acho que não preciso de improvisar. Das vezes que eu tive de improvisar em palco, correu muito bem. Muito bem. Sim. Mas o que acontece? Isto também engana. Por exemplo, eu estou a fazer stand-up oficialmente desde janeiro. Mas tipo, já o ano passado fazia umas cenas, mas oficialmente desde janeiro.
E desde janeiro até agora, mesmo com destrilhos, bifes a me ligarem, a me disparatarem, eu só tive uma atuação que eu senti que foi má. Atenção, eu tenho várias atuações em que eu faço a piada e as pessoas não riem. Nem aí eu sinto que foi má. Então, o que achas melhor quando tu fazes e sai mesmo? Claro que sim, sentes-te preenchido, exatamente. Mas era preciso também. Ri e tu sentes, hoje não foi o meu dia. Olha, se queres que eu te diga, eu tive essa experiência o ano passado no Vizinho, que foi, eu na altura, eu escrevi uma piada para mim, que era a minha piada, e depois escrevi uma que eu disse, o público vai gostar dessa. Eu fiz a minha piada, 3 ou 4 pessoas riram. Eu fiz a piada que eu tinha feito a pensar no público e todo mundo riu. E para mim, quando eu estava a fazer aquela piada era uma piada de merda. Eu não gostava daquela piada, mas eu já sabia, mas eventualmente aquilo ia funcionar, mas eu não gostava daquilo. E no final, eu tive o cuidado de dizer às pessoas, porra, vocês gostam disso? Isso para mim é bué podre, mas isso é para vocês verem qual é a vossa consideração. Sim, quando agora diz, mas vale agradar você mesmo ou o público? Eu acho que no stand-up, naquilo que é a teoria, deve ser um pouco dos dois, o equilíbrio. Eu ainda sou demasiado egoísta e, portanto, eu quero me agradar a mim. Uma coisa que eu te posso garantir é que eu não vou fazer um show a pensar em ti. E agora vamos lá. O episódio do Coutinho. Essa parte aqui é muito boa, muito boa. O que é que isso mudou? Está afetou de alguma forma ou não? Porque recebeste... Olha, Tiago, eu até disse isso, não sei se disse ou se eu cheguei a pensar num vídeo, mas acredito que eu tinha dito num vídeo. Eu sou a pessoa que mais mexe com figura pública aqui no escritório. E no escritório, e se calhar não gosto aqui. Sim. Mas eu nunca recebi hate como você recebeu. Só com um episódio, eu mexi tipo com... Na rodada aí da semana. Bruna Souza, Miss Luandas e não sei o que, muita gente, mas nunca recebi hate como recebeste o hate sobre o Coutinho. Pelo menos eu já aprendi e eu nunca me meto com o Coutinho. Primeiro, tu não vais a Zap. É a grande diferença aqui. Mas sabes que já vi a trilha antes do teu trilha, então... Não. Primeiro, tu não vais a Zap. Eu também não, mas tu não vais a Zap. Sim, eu contar. É que ponto afetou o Tiago, não o Ladilson. O Ladilson já anda borrado bem na vida. Olha, eu vou te dizer assim. Eu espero, porque na altura nós falamos, e acho que isso é o mais importante, que eu e o Coutinho estejamos bem. Eu com o Coutinho estou tranquilo. Eu acho que definitivamente havia pessoal que já não curtia da minha parada e aproveitou-se para. O que foi muito bom para mim. Eu vou te explicar porquê. Da mesma forma que eu... Aproveitar a descobrir as cobras. Da mesma forma que eu não ando na selva, brada, mas da mesma forma que eu lido bem com o caos, eu sempre lidei bem com a diferença. E portanto, tu não gostares do que eu faço, do que eu digo ou como eu digo, na minha ótica é um bocado põe-te na fila. Porque vê o seguinte, imagina, e isso acontece muito. Só para aqui um parênteses, o que mudou é que eu acabei por me expor mais. Porquê? Porque até então eu era meio produtor, meio humorista, mas depois as pessoas começaram a querer me desafiar, tipo, quero ver o que é que és capaz de fazer. Eu disse, eu já era capaz, não vou mudar o que eu faço, então vou começar a fazer mais. Okay. E aí, de facto, foi algo que, se queres te diga, não me prejudicou nem me beneficiou, até ver, para já, só me libertou um bocado mais. Agora vamos ver, porque às vezes liberdade não é tudo isso. Aliás, hoje eu já não vou a Zap. O que acontece no final de tudo é que, e se as pessoas virem o episódio todo mesmo, é que nós em Angola temos falta de muita coisa. E somos muito hipócritas. Estás a perceber? Aliás, e falo por mim também, as pessoas pensam que eu estou a falar, não, eu também se calhar sou. Tranquilo, eu vivo bem com isso, eu vou dormir, no final do dia eu vou dormir bem. E as pessoas não gostam de ouvir que são hipócritas. Sabes o que é que... A conclusão é que eu cheguei quando aconteceu isso do Coutinho. Que nós estamos num país em que os governantes roubam, ou não governantes, mas as pessoas roubam, sabe-se que se rouba, mas tu não podes dizer que se roubou. Okay. Eu não aceito isso.
eu não aceito isso, eu dentro daquilo que é a minha liberdade de expressão, eu vou te dizer que tu roubaste. Porque se tu roubaste, eu vou dizer que tu roubaste. Porque foste estúpido, porque podias ter roubado e eu não saber. Mas nem tiveste esse cuidado. Roubaste mal e porcamente. Então, como o dinheiro até não era teu, é do povo, eu sou o povo, eu ganho logo a liberdade de poder gozar contigo, porque eu nem falo mal. Se queres que eu te diga, eu quero lá saber dos governantes, porque se eu quisesse saber dos governantes, eu eventualmente estava na Jota, se calhar já não, mas estava na MPLA, ou na FNLA, ou na Casa C, era político. Não é esse o meu objetivo. Aliás, eu não estou aqui para fazer política, mas eu estou aqui para, dentro daquilo que é o meu papel enquanto cidadão, poder manifestar de alguma forma aquilo que são as minhas, as mais variadas expressões. Neste caso, a artística, é eu poder gozar com as pessoas. Que é outra coisa que nós temos que combater. As pessoas, quando tu fazes uma piada sobre as africanas, facilmente as pessoas te dizem, porra, falaste mal das africanas. Tu não falaste mal das africanas, tu gozaste com as africanas. São coisas diferentes, porque falar mal das africanas é o que toda a gente faz fora do palco. Basicamente é isso. E não é só sobre as africanas, é em relação a tudo o resto. Mas depois quando tu estás em cima do palco, quando tu paras para escrever um texto, porque depois tem lógica, tem regras, não é só de repente também tem esses, também tem os humoristas, não sabem ler nem escrever e chegam no palco, fazem brilharetes, cenas brutais. Também tem desses. Mas não é isso. Estás a perceber? E aquilo que é a comédia, aquilo que é a piada, nós não estamos a inventar a roda. Já inventaram. E precisamente porque já inventaram, de repente, eu acho que é descabido. Então, deixa-me chegar onde tu querias que eu chegasse. Eu sou humorista, fui convidado para a ZAP enquanto humorista. O Coutinho é humorista, foi convidado enquanto humorista, ainda que seja humorista e bailarino. Ele dança, não estou aqui, ainda não estou a gozar, porque se tiver também posso, porque sou humorista. E está lá o Scroque Cuia. E nós, antes do Coutinho chegar, nós estamos a conversar sobre a falta de muita coisa, inclusivamente o excesso de hipocrisia que existe no facto de que as pessoas gostam de Kuduro, mas não apoiam o Kuduro. Era esse o assunto que nós estávamos a falar. E depois eu estou a falar da falta de escola, a falta de tudo por causa da nossa... Porque é grave, os nossos erros são básicos, então é grave. Se no Quênia fizeram um satélite de 3 milhões e nós gastamos 250, é grave. Podem ficar chateados comigo, mas é grave. E ponto final. E isso para mim é gozável. O Coutinho chega e nós continuamos a falar. Então, quando o Coutinho vai, o Scroque Cuia dança e depois o Coutinho dança, eu, na minha veste de humorista, posso facilmente dizer, atenção, isto lá em casa, isto não é humor, é dança. É engraçado, mas não é humor. Eu posso dizer isso na qualidade de humorista e ainda posso dizer isso na qualidade de cidadão. Por quê? Porque, como tu sabes, porque tu já passaste por isso, tal como eu, nós vamos a determinados sítios para atuar, stand-up. Mas como estamos todos dentro da mesma caixa, Ladilson dança. De repente, e as pessoas ficaram muito ofendidas, aliás, me ofenderam mais, portanto estamos quites. De repente, tu és... De repente, achamos todos que somos presidente emprestados ao desporto ou desportistas emprestados à política. Não! Daqui a pouco me chamam João Lourenço. Vem dar aqui um coisa. Atira como o Zé do habitual. Dá-lhe na tua filha. Toma a bola. Ou dá na tua filha. Já agora, mas não é a mesma coisa. E portanto, é importante, ainda que eu tenha sido prejudicado em relação àquele cenário, a minha imagem tenha sido prejudicada. Eu acho que beneficiou o humor. Porquê? Porque agora as pessoas sabem, se calhar já sabiam, quem estava interessado já sabia definitivamente, mas agora as pessoas começaram pelo menos a falar sobre o assunto de que há determinadas formas de fazer humor. E que dança não é humor. E vou dizer porque que dança não é humor. Porque o humor é uma arte. E a dança é outra arte. De repente em Angola nós estamos a querer inventar que dança é humor, porque assim, dança já pusemos já noutra arte. Não faz sentido. Eu não estou a dizer esse tipo, sou mais do que os outros, sei mais. É mentira. Só que eu A mais B mais A dá ABA. Eu não vou dizer que dá ABC. Não faz sentido. É isso, percebes? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido.
Espero que tenham... Hoje tem show, às 18h30 no Camões. Sábado tem show do Dange. E eu estou sempre a vender o meu peixe, que não é meu, porque eu também sou produtor, né? Depois, no dia 16, não. Dia 30 tem show, dia 2 tem show. Dia 7 estamos no Rangel. Dia 10 estamos no Quilamba, estreia. Dia 16 vamos estar na mediateca e dia 30 voltamos a estar na mediateca. Portanto, ter muitos shows é bom se fizerem em condições. Okay. Senão eu estava-vos a dizer que é show de humor e chegavam lá e encontravam o da beleza. Se calhar é interessante. Nunca sabe se o da beleza vai estar lá. Mantenham-se conectados, inscrevam-se no canal. Até a próxima.